Informação importante, o Corinthians não tem mais o maior patrocínio da história do futebol na América do Sul. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz bastidores da rescisão do contrato com a FideBet e informa também que o Timão pode ter prejuízo com o acordo feito com a casa de apostas. Tem ainda informações importantes sobre o futuro de Carlos Miguel e a chance de impeachment do presidente Augusto Melo. Já na Argentina tem imprensa cravando que Agustín Jai será reforço do Palmeiras. Isso é real? Falo ainda sobre uma declaração do Pedrinho BH, dono da SAF do Cruzeiro, a respeito do futuro de Matheus Pereira. Tem o Atlético Mineiro em busca de um lateral esquerdo. Será que o Arana vai embora? Falo também sobre um atleta oferecido ao Flamengo, jogador brasileiro que tem contrato com o time italiano, tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações, você não paga nada e ainda ajuda bastante a que a gente cresça, beleza? Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a mais antiga parceira do canal do Nicola, colocando na tela os 3 próximos jogos da seleção brasileira, você sabe, tem amistoso nesse sábado contra o México, jogo para mais de 100 mil pessoas. Tô apostando na vitória da seleção brasileira contra o México. Tem ainda amistoso contra a seleção americana, para mim com vitória do Brasil e a estreia na Copa América marcada para 24 de junho, Brasil e Costa Rica, e o Brasil é bastante favorito. E você? Gosta de fazer sua fezinha? Manja de futebol? Então vem se divertir comigo na 1xBet. Para participar é simples, link no comentário fixo, você clica, faz o cadastro e utiliza o código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Grêmio que cogita jogar na sua arena a partir de 21 de agosto. Toda a mobilização sendo feita para que o estádio gremista volte a ter condição de jogo depois das fortes enchentes no Rio Grande do Sul. Esse confronto de 21 de agosto dependeria também da classificação do Grêmio em primeiro lugar. O tricolor que joga contra o Estudiantes nesse sábado pela Libertadores da América e precisa vencer para ser o primeiro. Só para completar, em caso de primeira colocação, o Grêmio estreia na fase de mata-mata contra o Peñarol fora de casa e decide no seu estádio. Bora falar sobre o Atlético Mineiro que está de olho em um lateral esquerdo. Santiago Montiel, 23 anos de idade, pertence ao Argentinos Júniors, clube onde Gabriel Milito passou na temporada passada. Montiel e Milito trabalharam juntos e muito bem, certamente indicação do técnico argentino do Galo. A pergunta que eu quero deixar para você é: se o Atlético está de olho em um lateral, seria a sinalização de que o Arana pode ir embora na metade do ano? Jogador que é titular absoluto do Galo e atleta da seleção brasileira, está disputando a Copa América. Por falar em lateral, durante a Copa América o Atlético terá problemas, o Arana servindo a seleção, o Rubens machucado. Se o Montiel for contratado, ele só pode jogar a partir de 10 de julho. Mas para tirá-lo do Argentinos Júniors, o Atlético vai precisar colocar bastante dinheiro, o que não vinha sendo um padrão do Atlético, os últimos investimentos todos um pouco mais baratos. Montiel, que na atual temporada disputou 21 jogos com 2 gols marcados. Para completar sobre o Galo, Eduardo Vargas, que está servindo a seleção chilena, foi perguntado sobre a chance de voltar à Universidade do Chile. Ele tem contrato com o Galo somente até dezembro. A frase foi, abre aspas, "estou pensando em voltar, porque meus filhos também influenciam em estar no Brasil e minha namorada é brasileira, então tenho que pensar bem, mas quero contar que a minha namorada está conhecendo o Chile e disse que gostaria de morar por aqui." Fecha aspas, achei uma frase meio perdida, enfim, não tiraria nenhuma conclusão a partir dela. A tendência é que o Vargas cumpra seu contrato até o fim da temporada com a camisa do Galo. Bora falar agora sobre uma consulta feita pelo Flamengo, pelo menos é o que garante o empresário do Marco Antônio. Você lembra desse jogador? Meio-campista, 23 anos de idade, atleta revelado no Atlético Paranaense, vendido para o Shakhtar Donetsk. Foi comprado pela Lazio, do time ucraniano, por 45 milhões de reais, mas no futebol italiano não decolou, tanto que ele esteve emprestado nessa última temporada ao PAOK da Grécia. A ideia da Lazio era vender o jogador para tentar recuperar parte dos 45 milhões de reais investidos. De acordo com a imprensa italiana, hoje 34 milhões de reais seriam suficientes para contratá-lo. Jogador que nos tempos de Shakhtar deixou excelente impressão e teria chamado a atenção do técnico Tite. A informação sobre um suposto interesse do Fla partiu do representante ou de um dos representantes do Marco Antônio em entrevista ao pessoal do torcedores.com.
Confesso que eu gostava bastante do Marco Antônio, mas não lembro de tê-lo visto jogar nos últimos tempos. Queria que você usasse o espaço para comentário para dizer o que você pensa sobre esse jogador que pode atuar como um segundo ou terceiro homem do meio-campo. Só para completar sobre o Fla, especulação de que o Reinier voltará ao Flamengo, o jogador que pertence ao Real Madrid, esteve emprestado ao Frosinone. O staff do atleta afirma que ele continua no futebol europeu. Bora falar agora sobre Matheus Pereira. Por que o meio atacante ainda não foi anunciado como novo reforço do Cruzeiro? Cheguei a contar para vocês há alguns dias que entre Cruzeiro e Al Hilal tá tudo certo, 5,5 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. Essa pergunta sobre o futuro do Matheus Pereira foi feita ao Pedrinho BH, que é dono da SAF do Cruzeiro. Ele conversava com o pessoal da CNN e disse o seguinte, abre aspas, o Cruzeiro já chegou em um acordo verbal para a permanência do Matheus Pereira. Falta ele assinar. Tudo o que ele pediu, nós concordamos, mesmo sem ter condição, mas concordamos porque achamos que ele é importante. Se amanhã ele não quiser assinar, a responsabilidade não é nossa, fecha aspas. É o dono da SAF do Cruzeiro jogando toda a responsabilidade do mundo no Matheus Pereira. Como quem diz, ó, já fizemos a nossa parte, aceitamos muito mais do que poderíamos, certamente o Matheus Pereira estará entre os maiores salários do futebol brasileiro, ainda assim o jogador que já se declarou torcedor do Cruzeiro não assinou a renovação do contrato, jogador que é super importante e vive o seu melhor momento desde que voltou ao país. Só para completar sobre a Raposa, IR Minas segue na pauta, na semana que vem deve haver um encontro com o empresário do atleta, esse empresário que é italiano, desembarca nos próximos dias no Brasil. Mina que preferiria permanecer na Europa, mas até agora não tem propostas. Quero repercutir agora uma informação que vem da rádio argentina The Sports e dá conta de que o Palmeiras encaminhou a contratação de Agustín Giai, atleta que pode ser meio-campista ou lateral direito e pertence ao São Lourenço. Só 20 anos de idade, segundo a rádio, acordo de 7 milhões de dólares ou 37 milhões de reais por 80% dos direitos econômicos. O Palmeiras não confirma o acerto, mas admite que as tratativas existem. E aí é importante lembrar que o Palmeiras fez uma primeira proposta de 6 milhões de dólares, a oferta foi recusada, o Verdão subiu a sua proposta para 7 milhões de dólares, o São Lourenço exigia algo na casa dos 10 milhões de dólares. A tendência é que o acordo seja sacramentado em breve e o Agustín Giai seja o primeiro de uma série de reforços que precisarão ser contratados para metade do ano, levando em consideração as baixas do elenco alviverde. O Endrick já se despediu, o Luiz Guilherme viaja em 2 semanas para a Inglaterra, onde vai passar por exames médicos e assinar com o West Ham, o Luan está indo para o futebol mexicano, há também a chance de o Rony trocar o Palmeiras pelo Zenit da Rússia, além de uma série de outras novidades. Só para completar, se o Luan está indo embora, o nome de Valentini, zagueiro do Boca Juniors, segue forte nos bastidores alviverdes. Atleta cujo contrato no Boca se encerra em dezembro, ele já pode assinar um pré-contrato para se mudar para o Verdão de graça em 2025. Esse pré-contrato poderia ser assinado em 1º de julho, mas a ideia do Palmeiras é tentar chegar a um acordo com o Boca Juniors para uma compensação financeira e a liberação imediata. Hora de falar sobre o Corinthians sexta-feira, para lá de agitada e péssima pro Timão. A principal notícia, a Vaidbet anunciou na manhã dessa sexta a rescisão do contrato com o Corinthians. Essa era uma pedra cantada, a Vaidbet já vinha fazendo uma série de notificações e avisos do seu incômodo em relação a uma série de escândalos que relacionavam o nome da empresa, tudo por causa daquela intermediação que envolveu até um laranja. O Corinthians tratou o caso com pouco caso, com desdém, e nessa sexta-feira foi informado da quebra do contrato. Prejuízo de no mínimo 300 milhões de reais, isso porque o acordo previa um pagamento total de 370 milhões de reais, o Corinthians só embolsou até agora 66 milhões de reais e o vínculo foi rescindido. Mas a coisa pode ficar ainda pior, vou explicar para vocês. O Corinthians, para fechar com a Vaidbet, precisou devolver 20 milhões de reais que haviam sido antecipados com a PixBet. Ainda pagou mais 24 milhões de reais à antiga patrocinadora pela quebra do contrato. Além disso, tem 3 milhões e meio de reais que já foram pagos de comissão à empresa do Alex Cassundé, graças ao acordo de intermediação com a Vaidbet. Até agora citei já 47 milhões e meio de reais, certo? Se o Corinthians embolsou 66 milhões de reais, o lucro é inferior a 20 milhões de reais, certo? Pois bem, a Vaidbet pode exigir na justiça que o Corinthians arque com o pagamento da multa rescisória. A Vaidbet se utiliza de uma cláusula, o item 12.2, que trata sobre corrupção, para pedir a rescisão desse contrato. E ela pode ir à justiça exigindo que o Corinthians faça a indenização, que equivaleria a 10% do valor até o fim do contrato.
Se ainda restam mais ou menos 300 milhões de reais a serem pagos, o Corinthians ainda poderia ter de ressarcir a Vaidbet em 30 milhões de reais. Nesse caso, o Timão teria um prejuízo com a passagem de da Vaidbet de mais ou menos 11 milhões de reais. O Corinthians, por meio de uma nota, lamentou a saída da empresa e ainda deu uma cutucada na Vaidbet, afirmando que ela era uma empresa desconhecida e se tornou a segunda mais famosa do país, graças ao acordo com o Timão. Vaidbet que tem negociações avançadas para se tornar patrocinadora master do Cruzeiro. Ainda assim, perdeu mais de 100 mil seguidores nas últimas horas lá no seu Instagram por conta da debandada de corintianos. Quero continuar falando sobre o Timão. Augusto pode pedir para sair? Existe um rumor muito grande nas redes sociais de que o presidente corintiano cogita se afastar em meio a todos os escândalos causados nos últimos dias. Uma pessoa próxima ao Augusto me assegurou que essa possibilidade está completamente descartada, mesmo depois da saída de mais dois diretores, o diretor de futebol Fernando Alba e o diretor financeiro Rosala Santoro. Já são várias as debandadas e ele tem perdido todos os seus apoiadores. E a perda desse contrato de patrocínio de 370 milhões de reais pode sim determinar um impeachment, ainda que o presidente se mantenha no cargo. Um grupo de oposição se reuniu na tarde dessa sexta-feira para tentar mudar uma assinatura de contrato, só para vocês entenderem. Uma assinatura de contrato não, uma assinatura de reunião. Eles haviam protocolado, quase 30 dias atrás, no Conselho Deliberativo, um pedido de reunião para que o Augusto esclarecesse esse contrato com a Vaidbet e também aquela permuta com a Gazin. Essa reunião perdeu a validade a partir do momento em que o contrato foi desfeito. Então agora os opositores estão se mobilizando para juntarem 51 assinaturas. E se essas 51 assinaturas forem obtidas, os opositores vão pedir uma reunião para tratar sobre um impeachment do presidente. E esse impeachment se dará a partir do artigo 106 do Estatuto do Corinthians, que trata da seguinte maneira: são motivos para requerer a destituição do presidente. O item B fala: ter ele acarretado por ação ou omissão prejuízo considerável ao patrimônio ou à imagem do Corinthians, fecha aspas. Eu quero a sua opinião. O Augusto Melo merece o impeachment? Ele foi o responsável pela perda do contrato com a Vaidbet? Só quero dar o meu parecer. Para mim, o Augusto se fez de besta. Enquanto todo mundo noticiava sobre esse escândalo, sobre as várias situações, ele foi alertado e pressionado para abrir mão de seus pares que participaram desse contrato escandaloso. E não fez. A partir daí, foi conivente, para mim tem muita culpa numa rescisão do contrato de um acordo espetacular. Só para completar, Carlos Miguel. O goleiro fica ou não no Timão? Pela manhã contei para vocês que ele tem uma proposta do Nottingham Forest e já havia comunicado aos dirigentes do Corinthians sobre a sua intenção de sair. O time inglês está disposto a pagar os 4 milhões de euros, que equivalem a mais ou menos 23 milhões de reais como multa rescisória. O Corinthians não teria muito o que fazer, além de tentar convencer o Carlos Miguel a ficar. O Marcelinho Carioca, ex-jogador do Corinthians, afirmou que o Timão fez uma oferta de 5 anos de contrato para o Carlos Miguel com salários de 800 mil reais por mês. Pagaria ao goleiro o mesmo que o Cássio recebia, além de luvas, ou seja, o Carlos Miguel teria vencimentos maiores do que o maior ídolo da história do Timão. Ainda assim, uma pessoa do staff do Carlos Miguel me falou que já está tudo acertado com o Nottingham Forest. Ele será jogador do clube inglês, mas por conta da boa relação com o Antônio Oliveira, o Carlos Miguel se propôs a ficar pelo menos até alguns jogos mais, para que o Antônio tivesse um goleiro enquanto o Corinthians busca alternativas no mercado. Cássio foi embora, o Carlos Miguel está de saída e o Donelli, que é o terceiro goleiro, tem contrato só até 5 de janeiro. Só para completar, se você acha que desgraça pouco é bobagem, Santos Laguna deu mais 15 dias a partir dessa quarta-feira para que o Corinthians pague uma parcela de 5 milhões e 800 mil reais pela compra do Félix Torres, senão vai para a FIFA. E a Enel estava fazendo serviços de manutenção na Neoquímica Arena, houve um problema e o estádio corintiano está há 24 horas sem luz. Tá bom para você? Use o espaço para comentários, esquece de deixar like e de se inscrever no canal. Nos encontramos às 7, tem live. Abraço, tchau!